Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com e o assunto, claro, continua sendo a economia, que é o assunto que está na boca de 10 entre 10 brasileiros. Todo mundo quer saber para onde vai esse trem desgovernado do governo Dilma. Se é que governo Dilma existe. A gente vê aí o dólar que voltou a ultrapassar a casa aí dos R$4, quer dizer, é o real que está muito mais fraco e não o dólar muito mais forte. A gente vê o índice de desemprego crescendo, a gente vê o governo sem saber direito o que fazer, um gasto público gigantesco e é a presidente mais cara da história da República. Acho que é a mulher mais cara do mundo, é a mulher de trilhões de reais. Para discutir esse e outros tantos assuntos, eu recebo aqui o economista Alexandre Schwartzman, ele que é economista brasileiro, foi ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central no governo Lula, é colunista de alguns veículos de comunicação, entre eles a Folha de São Paulo e também a CBN, e manja de câmbio. Ninguém sabe, mas a gente finge. A gente finge. Tudo bem, Alexandre? Tudo tranquilo. Alexandre, a gente vê uma baderna generalizada no governo e a gente vê que o discurso da presidente continua sendo o mesmo. De novo, ela culpou a crise internacional no discurso da ONU, né? Olha, esse modelo de governo não deu certo, chegou ao seu esgotamento e, na verdade, a crise internacional tem castigado o nosso país. Primeiro que não tem modelo de governo, tem um modelo de erro, pelo que a gente vê. O presidente errou de novo no discurso? Sempre, né? Quer dizer, diria um professor meu de Direito, na época que eu ainda estava na faculdade, que isso é um caso clássico de palestra flácida para calentar bovinos ou a conversa mole para boi dormir. Porque, assim, é uma presidente em busca de uma crise. Porque a grande verdade é a seguinte, no primeiro governo dela, o PIB mundial cresceu a mesma coisa que cresceu o PIB mundial no segundo governo Lula, 3,5%. Na verdade, o dela foi 3,6%, outro foi 3,5%, não é uma grande, mas enfim, cresceu igual. Os preços de commodities nunca estiveram tão altos quanto no governo Dilma. Agora, nesse exato momento, a gente tem mais problema, a China está desacelerando, o preço de commodities está caindo, neste exato momento, que está até colaborando para agravar. Mas o desgoverno, a bagunça, o fato do país não ter crescido praticamente nada nos 4 anos de governo Dilma, isso aí as causas são domésticas e assim, e as iniciais disso são DILMA. Então é muito claro. Essas causas são domésticas, a gente está colhendo esse fruto amargo de um plantio que foi feito lá atrás, mas a gente tem que lembrar que é um plantio que foi feito lá atrás por essa mesma sigla aí, né? DILMA. Porque quando ministra-chefe da Casa Civil, a primeira ministra do governo Lula, a dona Dilma já abriu a porteira dos gastos públicos. Eu acho interessante você falar isso, porque estamos completando agora 10 anos de uma proposta que foi feita pelo então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que propunha exatamente um programa de moderar o ritmo de crescimento do gasto público, e nem do gasto público em geral. Vamos moderar o crescimento do gasto público corrente, não é para que ele caia, não, é para que ele cresça menos do que o PIB. Você vê que não era nenhuma proposta radical, extraordinária, neoliberal, não tinha nada disso. Era simplesmente uma coisa, assim, olha, está crescendo muito rápido, precisa crescer mais devagar, de preferência menos do que o PIB. Então, se a gente fizer ele crescer um pouquinho menos do que o PIB, daqui a 5, 10 anos a gente vai ter uma situação mais controlável. E esse mesmo programa, e eu estava presente, foi torpedeado pela então ministra-chefe da Casa Civil, que disse que o programa era rudimentar e que gasto público era vida. E a gente está vendo onde é que o gasto público levou, né? é uma vida marvada, né? Agora, a gente está com esse câmbio aí pressionado, a gente começou falando do dólar, né? E, claro, as desculpas sempre são as mais esfarrapadas, mas o problema não é a especulação, né? O problema é justamente a falta de governo. Enquanto não se ajustar o governo, o câmbio vai ficar nesse vai e vem. Vamos lembrar exatamente como essa coisa começa a degringolar. Quer dizer, já vinha com certas pressões, dava até para debater o que era de fora, o que era de dentro, mas assim, esse processo final em que deu essa esticada para cima dos R$4, tem até data, teve uma data que a gente consegue marcar isso. Foi o dia 31 de agosto de 2015, quando o governo tinha e mandou um orçamento para o ano que vem, e era um orçamento que pela primeira vez se previa um déficit primário. Quer dizer, apesar de toda a conversa, tinha uma lei de diretrizes orçamentárias que dizia que no ano que vem ia ter um superávit de 0,7% do PIB, vai o governo e manda um orçamento propriamente dito,
com um déficit de 0,5%. Quer dizer, entre de mais 0,7% para menos 0,5%, então uma diferença de 1,2% do PIB, estamos falando algo da ordem de 65, 70 bilhões de reais. É um buraco grande e um governo que desde então não consegue se entender sobre como ele vai cobrir essa diferença. Porque eles propõem voltar à CPMF, que todo mundo sabe que é difícil. Alguns dos cortes de despesa não são cortes de despesa, simplesmente pega um pedaço da despesa e fala, não, isso aqui não vai para o orçamento, isso vai ser financiado pelo FGTS. Fala, opa, peraí, essa despesa não desapareceu, né? Ela está aí. Então, isso é corte de despesa em que país, em que mundo, né? Em que galáxia isso é corte de despesa? Então percebe que é um governo sem rumo. Mas acho que só aprofundou a visão de governo sem rumo, que na verdade já vem de muito tempo, né? A gente passou aí praticamente 9 meses em que o governo não conseguiu, quer dizer, se trouxe um novo ministro da Fazenda, prometeu um ajuste fiscal e a verdade é que não se deu ao ministro da Fazenda os instrumentos para que ele pudesse fazer isso. Então está lá o ministro fazendo um papel de proa, a presidente sabe-se lá o que faz, mas a verdade é que não existe rumo algum no governo brasileiro. Eu quero falar já de ajuste fiscal, mas a gente vai esgotar a questão dólar. O Banco Central resolveu fazer aí o anúncio de uma intervenção na semana passada, logo que o dólar ultrapassou a casa dos R$4, então o Banco Central disse, ei, eu tô aqui, eu posso queimar reservas, vamos lá, vamos resolver esse negócio. O dólar recuou um pouquinho, mas aí o mercado olhou e falou, peraí, não vai resolver. Ou seja, o dólar subiu de novo. Sim. É uma medida meio cara, né, Alexandre? Ficar queimando reserva, a conta fica pior. Olha, esse volume de reservas é uma das poucas coisas que ainda nos seguram. Quer dizer, se a gente não tivesse acumulado isso daí nos últimos anos... São 380 bi, não é isso? Em torno de 380 bi. Lembrando, isso daí começou ainda em 2004, foi um programa bastante criticado a uma certa altura, mas acho que é o que segura o país hoje. Mas, de qualquer forma, eu acho de uma burrice inacreditável, mas não me surpreende, né? Porque enfim, o Banco Central tem dado mostras de burrice inacreditável em várias outras ocasiões. Veja, não é um processo que está acontecendo no vazio, ele não está acontecendo do nada. Em que pese, em alguns momentos, o pessoal entra em pânico, quando foi para 4,24, mas não é, ele está de fato refletindo a bagunça que aconteceu no país. Se a gente for olhar, quer dizer, esse era um país que no começo do ano pagava 200, 250 pontos de risco país, quer dizer, pagava entre 2% a 2,5% a mais do que os Estados Unidos pagavam para se endividar. Hoje está pagando alguma coisa na casa de 4,5% a mais do que os Estados Unidos pagam para se endividar. Então, existe uma percepção de que nós somos mais arriscados. E o dólar e todos os ativos, de maneira geral, andam de uma forma muito parecida com o risco país. Então, não está crescendo, não está subindo no vazio, ele está subindo porque os fundamentos são ruins. Há um mês e pouco atrás, um dos diretores do Banco Central, né, o Aldo Mendes, falou, não, muito preocupado com o pessoal que estava comprando o dólar a 3,50 porque podia perder dinheiro. Realmente perdeu, né? Assim, Aldo, se preocupa, a gente perdeu dinheiro, a gente perdeu, eu perdi, você perdeu, nós perdemos, porque o Banco Central continuou vendido a 3,50 e, enfim, perdeu mais 50, 60, 70 centavos em cima dessa brincadeira. Quer dizer, quando sair, né, quando a gente for olhar uma olhadinha nas contas fiscais de setembro, a gente vai ter ideia do prejuízo que foi causado pela intervenção do Banco Central, a propósito, conduzida pelo Aldo Mendes. Então, meus parabéns a ele. Parabéns, né? Pela gestão impecável. Impecável, pela lambança generalizada. Agora, como é que faz? Não adianta o Banco Central agora, quando a água já passou do nariz, porque a presidente, a nossa economia está mais ou menos tipo crocodilo, é só o olhinho para fora, já está afogado. Não adianta o Banco Central fazer uma intervenção nesse momento, porque é caro demais, a conta vai chegar, não tem lanchinho grátis, né? A bagunça já está generalizada. Quando é que resolve? Quando tiver um governo que governe? A resposta está aí. Você precisa de um governo que governe, porque enquanto não tiver rumo, de preferência, você pode ter rumo, mas ser um rumo errado. Enquanto não tiver um rumo acertado para a coisa, ou seja, o que nós vamos fazer, primeiro, o que a gente vai fazer do ponto de vista do gasto público? Né? Como é que a gente vai equilibrar essas contas num horizonte minimamente razoável? Que ninguém aqui é ingênuo, ninguém imagina que o governo vai fazer isso e os gastos vão sumir e a gente vai subitamente se encontrar já com tudo arrumado. Mas você precisa ter um norte, precisa ter um plano. Olha, a gente tem aqui uma ideia de ao longo dos próximos 3, 4 anos, a gente vai colocar essa reforma na mesa,
é uma reforma, como os efeitos vão ser sentidos daqui a alguns anos, interessa eventualmente a oposição. Então vamos tentar achar uma agenda que mínima em que a gente consiga alguma coisa que dê um norte para o país. Então precisa ter isso, né? Não vai ter mágica. Então começa por aí. Precisa pensar também em medidas que de alguma forma ajudem a destravar o crescimento. E também a reforma, que a gente precisa trabalhar na questão tributária, na questão trabalhista, na questão de concorrência. Quer dizer, tem uma agenda gigantesca para o Brasil. Se tem uma vantagem é que tem tanta distorção no Brasil que a primeira pessoa que resolver atacar esse problema e tiver condições de atacar esse problema sério vai conseguir resultados muito rápidos, porque as distorções são imensas. Mas precisa de alguém que dê o rumo. Se for alguém que está preocupado simplesmente em se agarrar na cadeira presidencial, aí a gente tem um problema, quer dizer, cuja principal preocupação é ceder 1 ou 2 ministérios por baixo clero do PMDB para garantir que eles não votem contra o impeachment, aí a gente não vai resolver o problema, não. E o triste é a caneta vazia, né? Porque, por exemplo, o ministro Joaquim Levy tem uma caneta sem tinta. Ele tenta fazer o ajuste fiscal, que ainda não passou no Congresso. Você teve alguns passos aí para o andamento do ajuste, mas o ajuste que ele propôs lá atrás foi desajustado no meio do caminho, não é o mesmo? Não, praticamente não passou nada. Praticamente não passou nada. E aí, ele disse agora, recentemente, que é preciso um equilíbrio fiscal. A gente sabe disso. O problema é que foi feita aí uma série de ações para o desequilíbrio. Então, a gente já sabe o que precisa. O problema é como fazer. Não, quer dizer, o problema brasileiro não é econômico no sentido de... Você não precisa ser um gênio em economia para destrinchar isso. Você precisa de gente muito inteligente. Quando a gente foi trazer a inflação de 40% ao mês para 40% ao ano. Aí foi um golpe de gênio, o RV, Plano Real, etc. Aí você realmente precisava de gente brilhante e fizeram. Esse problema, você não precisa de ninguém brilhante, não. Quer dizer, todo economista que não seja da Unicamp e publica essas bobagens que, por exemplo, foram publicadas ontem, sabe o que tem que ser feito. Se bem que economista da Unicamp me parece uma contradição em termos. É tipo Dilma pensando, também me parece uma contradição. Eu entendo então, exatamente o que você quer dizer. Esse pessoal à parte, qualquer economista sabe o que tem que ser feito. Mas a bola não está no campo do economista. A bola está no campo da política. Como que nós vamos fazer para controlar gasto? Como é que a gente vai fazer para reformar o país? Quer dizer, como é que a gente constrói um consenso político? Talvez consenso é um exagero, mas como é que você constrói uma agenda mínima em que as diferentes facções políticas possam, de alguma forma, concordar, que fala, não, isso aqui é interesse do país, quem estiver no poder daqui a 5 ou 10 anos vai se beneficiar disso, para que esse negócio avance. E aí você precisa muito mais do que um PhD em economia, você precisa de um estadista, e infelizmente isso é uma coisa que está em falta no mercado há algum tempo. Bom, a gente vê essas questões todas, né, envolvendo a economia, a gente vê esse desequilíbrio enorme e a presidente Dilma, voltando à questão da crise internacional, ela fala agora em corrigir algumas coisas, mas na verdade ela não está corrigindo preços agora, ela está simplesmente repassando uma coisa que ela deu como subsídio lá atrás para ganhar a campanha. Então a conta está chegando. Eu até brincava ontem numa palestra, eu falei, gente, não aceita nada dessa presidente. Porque ela cobra com juros. Porque ela cobra com juros. Então ela te dá 20% de desconto na luz, mas ela te cobra 40% depois. Quer dizer, 40% quem teve sorte. É perigosíssimo. Quer dizer, a gente criou uma bola de neve e agora tem que começar a desfazer essa bola de neve. Né? A gente tem aí uma presidente que é gastadeira. Ô mulherzinha cara, ela gosta de gastar, né? Então, a questão é botar um limite nesse cartão de crédito que a presidente acha que é limitado. Porque tem uma... Por que eu estou dizendo isso, Alexandre? Só para complementar. Chegou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto que é mais ou menos isso, é para tentar botar um pouco de freio nesta presidente e, obviamente, nos outros que chegarão. Quer dizer, peraí. O orçamento é uma peça finita, minha senhora. A senhora não pode sair por aí torrando dinheiro, aumentando gasto público, né? Então, quer dizer, botar um freinho, colocar limite no cartão de crédito que a presidente acha que é limitado. Talvez seja um caminho? Eu acho que parte da história passa por aí. Quer dizer, que era aquele programa do Palocci lá de trás. Quer dizer, vamos tentar, vamos dizer, pensar num programa multianual de controle de gasto. Olha, a gente reconhece, hoje, por exemplo, 90% do gasto público no Brasil não tem o que fazer. Porque assim, é funcionalismo,
é Previdência, é Bolsa Família, que aliás é um bom programa, diga-se de passagem, mas o orçamento é todo engessado. O governo pode mexer em 10%. Por isso que toda vez que precisa fazer algum controle fiscal, sacrifica o investimento e a gente literalmente está vendendo o jantar para comprar o almoço. Então é esse tipo de coisa. Mas isso não impede que a gente fale, não, então vamos pensar em maneiras de desengessar esse orçamento. Como? Vamos fazer uma reforma, vamos dizer, colocar uma idade mínima para a aposentadoria. Não tem no Brasil, quer dizer, a idade que o pessoal está se aposentando, homens estão se aposentando no Brasil com 54. Isso é absurdo. Bacana, eu estou com 52, quer dizer, daqui a pouquinho você eu também quase posso. Lá, viu, Alexandre? Estou quase lá. Eu não tenho planos para isso. Mas a verdade é a seguinte, uma pessoa que chega a 52, 54 anos no Brasil, ainda bem tem uma expectativa de vida de mais 25 ou 30 anos. E outra coisa, acabar com essa disparidade entre a idade para se aposentar de homens e mulheres. Nós vivemos mais, né, meninas? Já começa por aí, né? Tem isso, tem que pensar. A própria aposentadoria... Bom, agora a aposentadoria do setor público finalmente vai estar equacionada, vai demorar um tempo, mas ela vai estar equacionada. Enfim, tem uma série de coisas que pode ser feita. Mas eu acho que assim, tem uma questão macro, que é esse lado de gasto, tributo, etc. Precisa ser resolvido. Mas tem uma questão microeconômica, que você está falando aqui dos presentes da presidente, a parte microeconômica dela, assim, a macro foi muito ruim, a micro foi absolutamente desastrosa. Né? Quer dizer, o programa de concessões não andou, aquela história de tabelar taxa de retorno na segunda casa decimal afugentou os investidores, a intervenção que foi feita no setor elétrico devastou o setor. O que foi feito com a Petrobras não ferrou só a Petrobras, ele também dizimou o setor sucroalcooleiro, que é um dos setores mais produtivos do país. Então a gente viu, entre outras coisas, uma queda extraordinária do ritmo de crescimento da produtividade. Isso é difícil de medir, mas ali pelas minhas contas, a gente em algum momento andou crescendo a produto por trabalhador mais de 2% ao ano, que é legal. Não é extraordinário, mas é legal. Hoje está crescendo menos do que 1%, e não é de hoje, assim, hoje quando eu falo são os últimos 3, 4 anos, o crescimento do produto por trabalhador é ficado a menos de 1%. Sem produtividade não tem crescimento da renda per capita, não tem melhora de bem-estar da população. E tem desemprego, né? A maior taxa desde 2012, 8,6%. Saiu a PNAD hoje de manhã e a gente viu exatamente isso, quer dizer, e um detalhe interessante, que isso não aparecia na antiga série do IBGE, que media só em 6 regiões metropolitanas. Para essa série mais antiga, o desemprego começa a subir esse ano. A PNAD, que é uma pesquisa nacional, que está olhando de fato para os 200 milhões de trabalhadores brasileiros, 200 milhões de população brasileira, mas ela mostra que a taxa de desemprego já começou a subir no ano passado. Quer dizer, a gente já vem nessa toada há algum tempo, não é uma coisa que começou hoje com o Joaquim Levy. Isso é resultado das escolhas equivocadas que foram tomadas de 2009 para cá, até 2009 a 2014. Bom, a gente tem o descontrole então no câmbio, a gente tem o desemprego crescendo de forma drástica, a gente está andando para trás, porque a gente está num processo recessivo, e o mercado financeiro também vive um drama, né? Quer dizer, o mercado financeiro também não escapou disso. Não, tá. Muita gente está perdendo dinheiro lá, mas enfim, o mercado financeiro, eles são crescidinhos, eles podem... Se viram. Não, tem que, né? Para um pouquinho. Não dá para ser liberal só de um lado. Perder dinheiro faz parte também. Né? Não, assim, o dólar subiu, você perdeu dinheiro? Não, você apostou que não ia, ou ganhou dinheiro, parabéns para você. Achou que o juro não ia subir, subiu? Bom, pena, você perdeu dinheiro. O mercado financeiro também perde dinheiro quando o juro sobe. As pessoas, em geral, imaginam que só ganha. Não. Perde também, depende do lado que você está. O Brasil também paga caro quando o Brasil também paga caro. É impressionante. Então, mas o mercado financeiro acho que ainda é a menor das nossas preocupações. A grande preocupação é essa, a gente está com uma economia que não cresce, a inflação está alta, o desemprego está crescente. Vamos ver, se você passa por isso, vários países passam em algum momento da sua trajetória, em mais de um momento, todo mundo passa. Mas, em geral, há governos que de alguma forma reagem a isso. E nós temos um governo que é incapaz de reagir, incapaz em várias dimensões. Incapaz porque não consegue formular, e é incapaz porque mesmo que na remota hipótese que ele conseguisse formular alguma coisa, ele não consegue implementar rigorosamente nada. Então, a gente está perdendo aqui, estamos presos numa teia de incapacidade. Agora, esse ajuste fiscal do Joaquim Levy, que foi desajustado, como eu digo aí no meio do processo, porque o PT entrou no meio, aí entra a presidente, aí entra o PMDB, aí um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e ninguém pensa no Brasil de fato, que parece que foi pensado, inclusive,
assim, uma churrascada do fim de semana? Vamos fazer uma churrascada e vamos pensar aqui umas medidas... Esse último, sim, né? Sim, a impressão que dá é exatamente isso. Porque assim, não tem consistência. Nenhuma. Né? Resolve alguma coisa? Não. Vai dar só manchete do jornal. Não. E negativa ainda, e negativa. Mas a impressão que me dá é exatamente essa, quer dizer, chegou um fim de semana, a gente não tinha nada, passou o fim de semana, temos a CPMF, que eu tirei do bolso, não sei, eu estava ali pensando, enquanto entre uma picanha e outra, CPMF pode ser uma boa ideia. A gente já não tinha tentado a CPMF? Tinha, mas me dá mais uma cerveja aqui, a gente vai tentar de novo. Mas realmente, não, o pacote é um improviso. Mas falando, o governo teve 9 meses, vai ser um pouquinho mais duro. É uma gestação. 8 meses para preparar um orçamento. 8 meses para preparar. Se você quiser ser mais chato, assim, entre a lei de diretrizes orçamentárias que sai em abril e o orçamento, tem 4 meses. Você não consegue entregar nada, aí você acredita que vai chegar no fim de semana e fala, o que a gente tem aí para colocar? E a grande verdade é a seguinte, o que tem para colocar é CPMF. E a gente já viu, o presidente Lula não conseguiu isso em 2007, no auge da popularidade, né, recém-reeleito. Porque uma presidente enfraquecida, em luta com todos os partidos da sua coalizão, inclusive com o PMDB, vai conseguir fazer isso quando a população está abertamente hostil a novos impostos. E não é porque a população tem um forte instinto liberal no Brasil, não. Muito pelo contrário. Mas as pessoas perceberam. Basicamente, nós estamos sendo tosqueados há muito tempo e a gente não recebe ela de volta. Né? A gente paga imposto. Imposto escandinavo e serviço africano. Exato. Quer dizer, cadê a educação? Vamos falar a verdade. Não tem. Cadê a saúde? Não tem. Cadê a segurança pública? Não tem. Tem alguma coisa profundamente errada nessa história. Né? E não é que a gente gasta pouco. A gente consegue a proeza de gastar o que a gente gasta no Brasil e entrega um serviço que é muito ruim. Então a população em algum momento vai, agora chega, né? Chega, esses 36% aí de carga tributária é aquela direta, né? Porque ainda tem a indireta, as taxas, né? O que entra por fora no pacote. Então é mais ou menos como se o cidadão, numa corrida ali, né, com outros países, o brasileiro tivesse com uma mochila de 40 quilos nas costas. Como é que vai competir? Não tem competitividade, é impossível. A gente vai, 4 meses por ano a gente trabalha para o governo. Né? Tinha lá na Idade Média, tinha corveia, né? O servo tinha que trabalhar um período na terra do Senhor. É a nossa corveia, a nossa corveia aqui. Saudade do quinto, né? Saudade do quinto. O quinto era mais barato, era menos tempo. E olha a confusão que deu, né? Eu acho que a gente está muito pacífico, viu? Agora, Alexandre, nessa semana o Tesouro divulgou também um balanço em relação à dívida pública federal, né? Inclui aí o endividamento interno e externo do governo. Claro, vem crescendo, né? Como eu digo, a dona Dilma gosta de gastar, então se é dívida, ela adora uma dívida, né? Os juros da dívida pública, então, é uma coisa galopante, é impressionante. Em tempos de crise, essa dívida pública significa o quê como impacto para a população brasileira? Olha, significa que lá na frente isso vai custar ainda mais caro. Quer dizer, em algum momento a gente vai ter que trabalhar essa questão. A dívida bruta do governo, que você somar tudo, etc., já está superior a 60% do PIB, mas saiu os números mais novos, deve estar na casa de 63%, 64% do PIB, deve chegar a 70% do PIB num prazo não muito longo. Não existe número mágico, tá? Assim, passou, foi 70,1, vai dar um problema. Não é. Mas significa que em algum momento a gente vai ter que começar a trabalhar para pagar essa dívida, para reduzi-la. Não falo nem reduzir em termos absolutos, é fazer com que ela cresça mais devagar que o PIB, e aí você consiga ir trazendo ela para agora. Isso é custoso. Significa que durante muito tempo... Quer dizer, uma família que basicamente está com um endividamento, que está comendo um pedaço muito grande da renda dela. Ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Ela vai ter que abrir mão das férias, ela vai ter que abrir mão de almoçar fora, ela vai ter que arrumar formas de arrumar mais dinheiro, né, vai ter que talvez botar lá os filhos para trabalharem mais cedo, vai sair mais cedo da escola. Quanta gente também arrumando mais de um emprego, quer dizer, a população está sendo sacrificada, quando tem emprego, né, mas arrumando um bico, arrumando uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro, e enquanto isso o governo investe esplêndido, quer dizer. O país vai ter que fazer isso também, o que significa que acabou esse período em que a ideia de que se eu jogar mais dinheiro, agora não, agora a gente tem que pensar, acho que tem uma agenda também, que essa não está nem sob discussão, mas é um tema que tem sido trabalhado já por alguns economistas, sem querer
fazer média com ninguém, inclusive porque é meu chefe lá no INSPER, o Marcos Lisboa mas o Marcos tem há muito tempo insistido na questão de produtividade no setor público, que o produto do setor público tem que ser sujeito a escrutínio. Quer dizer, você quer dar mais dinheiro para a educação, maravilha, mas vamos medir esse negócio. Né? Está virando melhor coisa? Não está? Então o que a gente vai fazer? Né? A gente está jogando mais dinheiro na saúde, está melhorando a qualidade? Não está. Então o problema não é dinheiro. O problema é como é que a gente vai lidar com isso, medir o processo. Eu acho que tem uma agenda enorme para ser feita aí, né, que a gente vai ter que trabalhar também. Então, enfim, os desafios para o Brasil não são modestos. E nos pegou exatamente a situação de um governo cuja capacidade, assim, para dizer que é modesta já seria um elogio, né, para tratar problemas que de modestos não tem nada. Bom, a gente teve aí recentemente a informação da redução de nota do Brasil, do grau de investimento, e há outras notas que podem ser reduzidas, né? Houve aí uma certa conformidade lá fora com uma pegadinha do governo, de que a CPMF poderia passar. Quando descobrirem que é pegadinha, a gente tem uma grande possibilidade de termos mais uma nota rebaixada, mais um rebaixamento por agências internacionais. Eu acho que bom, algumas coisas são tranquilas. São basicamente 3 agências importantes. Né? Tem a S&P, que já nos colocou abaixo da categoria de grau de investimento, assim, o jargão lá fora é lixo, né? Então, junk é lixo. Tem a Moody's, para a qual a gente ainda está uma categoria dentro, essa não deve mexer. Tem a Fitch, que é a menorzinha, que está 2 categorias para cima. Que está confiando na aprovação da CPMF. Não, acho que eles estão esperando que a agência passe, tem um ritual, eles não se mexem muito rápido. Tanto que assim, eu cá entre nós não dou grande importância para a agência, porque há preços de mercado que indicam isso muito mais cedo. Estava falando antes da questão de risco país, quer dizer, os movimentos do risco país anteciparam em muito essa história da perda do grau de investimento. Quer dizer, o Brasil já estava pagando um risco que não era compatível com o grau de investimento há alguns meses. Então o que a S&P fez, na verdade, foi sancionar o que aconteceu, como a Fitch vai sancionar, como em alguma medida a Moody's também vai sancionar. Então, tudo bem, a agência é importante, dá manchete de jornal, mas o fato econômico já tinha acontecido. Né? Aconteceu faz tempo. E do jeito que a gente está, só com o olhinho para fora da água, não, é preciso medidas mais, né, que ataquem o problema de uma vez. Para a gente fechar, a gente também tem, junto com o desemprego e tudo isso que a gente conversou aqui, a gente tem a inflação. Né, que, aliás, está cada vez mais longe da meta. Né? Ela vai correndo. Sabe o cavalinho que corre atrás da cenoura? O cavalinho está correndo e a cenourinha está lá na frente. Não, a cenoura está cada vez mais longe. É impressionante. Como é que faz para colocar essa inflação no centro da meta? Eleva juros? Faz o quê? Porque também elevar juro também é cara para o Brasil. E aí? Não, a gente já está em dúvida se esse remédio pode funcionar ou na ausência de alguma coisa do lado fiscal, porque a âncora dessa brincadeira toda, obviamente, é fiscal. Então, não, o nosso ponto de partida foi ruim. O ponto de partida foi ruim porque o Banco Central fez uma lambança de 2011 em diante. Quer dizer, o Banco Central, cuja meta ao longo desse período foi sempre 4,5%, entregou uma inflação que, em média, superou 6%, não é um Banco Central dos mais críveis do mundo. Né? E aquela história, não, vai ter uma recessão mundial que vai jogar a inflação na meta, não vem. Não, a inflação daqui a 2 anos vai cair para a meta, não, também não vem. Ela vai convergir para a meta, mas de maneira não linear. A convergência não linear foi uma das minhas favoritas. Sensacional, né? Ninguém entendia, talvez era em espiral, ela podia sair pulando, mas enfim, era alguma coisa, mas também não. Então a gente já saiu de uma situação muito ruim. Quer dizer, nosso ponto de partida era uma inflação superior a 6%, só que com um conjunto de preços que tinha sido artificialmente represado. Então, aquela história, o presidente cortou 20% o preço de energia, obviamente estourou na cara dela. E no nosso bolso. E no nosso bolso. Lógico, né? Seguraram o preço de gasolina, quando não era para segurar. Né? Seguraram até o preço do ônibus, quando não era para segurar. Bom, quando tiveram que fazer todos os reajustes esse ano, isso obviamente jogou essa inflação, deve ficar entre 9,5% e 10% esse ano. E então muita gente fala, não, o problema da inflação não adianta fazer subir juro porque é um problema de preços administrados. Os preços administrados são um problema, mas se a gente tirasse os preços administrados, se magicamente não tivesse preço administrado, todo o resto ainda está subindo 7% ao ano. 7% é acima, inclusive, do topo, não estou nem dos 4,5%, ele é superior aos 6,5%, que seria o máximo permitido. Então tem um problema, esse impacto se disseminou na economia.
E o Banco Central aí começou a subir juros. Não, agora nós vamos entregar a inflação em 2016 na meta. Agora foi para 2017. Pois é. Aí depois vai para 2018. Pois é, né? Meio fiado só amanhã. O Banco Central, quer dizer, fala, não, a gente vai entregar inflação na meta no que vem, a meta é 4,5%, e aí acabou de sair o relatório de inflação, semana passada, em que ele projeta, a projeção do Banco Central, é que a inflação, no modelo dele, ficaria em 5,3% ano que vem, caso ele mantivesse o juro paradinho. Isso é meio óbvio. Se ele mantém o juro paradinho, dá 5, não vai estar na meta. Vai ter que ter. Ou você... Não tem meio termo aqui. Ou você vai falar, então eu subo o juro para derrubar a inflação, ou eu não vou subir o juro e não vou ter inflação na meta. Você não pode ter o juro parado e inflação na meta. Isso não tem como. Então, é um governo de pegadinhas mesmo, hein? É um governo incompetente. E o Banco Central não foge à incompetência geral que permeia o governo. Agora, Alexandre, com todo esse panorama que a gente está vendo e sentindo, né, no bolso, tem jeito com essa governanta, presidenta, gerenta, eficienta, ou é mesmo só trocando governo? A gente vai ter que esperar um outro governo. Né? A perspectiva é isso. Veja, politicamente... governo que não consegue formular, e se caso conseguisse, não consegue traduzir nada em ação concreta, porque não tem as condições políticas para isso. E o Joaquim Levy, para salvar a biografia, tem que perder o emprego, né? Porque não está conseguindo fazer muita coisa. Mas eu tenho aqui minhas reservas contra o Joaquim também, mas enfim, é isso. Também é um cara crescidinho, sabe muito bem onde ele se meteu. Então, deixa o Joaquim viver também com as escolhas dele. Né? Mas é isso, talvez em algum momento ele comece O Joaquim é um cara ambiciosíssimo, né? Talvez em algum momento a ambição dele comece a ser preservar a biografia e não mais manter o cargo pelo qual ele lutou a vida inteira para chegar. Vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, né? Já dizia Eclesiastes. Muito bem. De 0 a 10, notinha para a economia de Dilma? 0? Depois de tudo que a gente falou. Depois de tudo, não vale nem o 0,1. Muito bem, Alexandre Schwartzman, ele que é colunista da Folha de São Paulo, da CBN, já foi diretor do Banco Central, da área internacional, de assuntos internacionais, e hoje conversou aqui comigo sobre esse panorama, esse trem desgovernado, essa sensação que dá, né, que a gente tem um trem gigantesco e desgovernado, chamado governo Dilma. Na economia, uma lambança, que a gente está vendo aí. Na política, uma lambança maior ainda. É uma crise ética, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica. Ai, meu Deus do céu, isso tem que acabar logo. Obrigada, Alexandre. Foi ótimo. Até a próxima. Até. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu. E a programação não para. Então, já já a gente se vê. Tchau.